Reportagem especial. A Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença crônica. A dispensa de empregadas e empregados considerados dependentes de álcool, seja por justa causa ou não, tem sido objeto de exame no Tribunal Superior do Trabalho. Vamos saber mais sobre o tema na reportagem de Larissa Batista. Para aguentar a rotina pesada, o cansaço físico e mental, o álcool se tornou um aliado. Passei a beber diariamente. No fim da tarde, saía do trabalho e, em vez de ir direto para o metrô, passava no bar. Tomava uma cerveja e depois uma bebida quente. Afinal, eu merecia. Era o que eu dizia para mim mesmo e para quem perguntasse. Sempre fui um competente motorista de caminhão, mas tenho que consultar uma lista para contar um por um os processos e boletins de ocorrências das vezes que fui autuado por uso indevido de bebida alcoólica. Olho para o passado e vejo um tortuoso caminho desgovernado, violento e desequilibrado. Atrasos, discussões, brigas com colegas de trabalho, insubordinação e vergonha para minha família. Esses são relatos de pessoas que sofreram consequências físicas, sociais, legais e psicológicas causadas por uma doença, o alcoolismo. De acordo com estudos recentes realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, casos como esses não são isolados. O consumo exagerado do álcool é responsável por 12 mortes a cada hora no Brasil. Desde 1967, a Organização Mundial da Saúde considera o alcoolismo uma doença crônica, cuja compulsão pode retirar a capacidade de compreensão e discernimento de um indivíduo. Apesar da gravidade da doença, para muitos, o assunto ainda é um estigma, ou seja, pode causar vergonha aos dependentes e julgamentos da sociedade, como pontua a presidente do Alcoólicos Anônimos, Lívia Pires Guimarães. A pessoa vai tomando consciência do que é esse adoecimento e as repercussões que vai trazendo na vida dela, e ela vai ressignificando a relação dela com a bebida. Mas é importante, então, dizer que nesse primeiro momento há uma ambivalência, e normalmente as pessoas, quando vão espontaneamente, elas já têm um prejuízo generalizado no trabalho, na família, nas relações. Por isso, elas estão sendo levadas também por um familiar, por um empregador, onde ela foi acuada e a esposa disse, se você não for, a gente separa, ou o empregador disse, se você não for buscar ajuda, não tem como te manter aqui, coisas nesse sentido. Quando chega o entendimento para a busca de ajuda, normalmente já está com prejuízos bem generalizados na vida da pessoa. O assunto também é abordado na esfera trabalhista. O alcoolismo pode causar a diminuição da produtividade no ambiente de trabalho, faltas repetidas sem justificativas, violência como assédio moral e agressões, aposentadoria precoce. Em determinadas situações, ocorre a chamada dispensa discriminatória, devido à doença, como explica o juiz auxiliar fixo na 5ª Vara do Trabalho de Barueri, em São Paulo, Alex Rezende. Esta vontade de extinguir o contrato não pode estar a mascarar uma intenção de discriminação. Ou seja, sempre que o empregador for ter a intenção de encerrar esse contrato, ele não pode estar se utilizando, por exemplo, de questões relacionadas à origem, raça, cor, estado civil, sexualidade, situação familiar, idade, religião, questões relacionadas à doença, deficiência. Então, quando a gente fala de dispensa discriminatória, o que se visa proibir é que alguém seja dispensado ou perca a sua oportunidade de trabalho em razão de uma consequência relacionada a condições particulares que não necessariamente estão atrelados ao rendimento, à forma de desempenho, à maneira como desenvolve aquele trabalho. Em 2024, a 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso dos Correios contra a reintegração de um carteiro, que havia sido dispensado por justa causa, em razão de muitas faltas injustificadas. Ficou comprovado no processo que ele tinha síndrome de dependência do álcool e, de acordo com a jurisprudência do TST,
a doença não é um desvio de conduta. De acordo com o TST, em casos comprovados de dispensa discriminatória, o profissional pode ter direito à reintegração ou à indenização. A orientação é que o empregador encaminhe o empregado para tratamento médico. A aposentadoria por incapacidade permanente também pode ser concedida, de acordo com o juiz do trabalho, Alex Rezende. Assim sendo, o empregador, ele deve observar essas circunstâncias em relação ao empregado e fazer um acompanhamento, um entendimento ali das razões de eventuais faltas, entender se aquele alcoolismo manifestado, ele de fato é um problema de ordem patológica, ou seja, de um vício constituído naquele empregado, que ele não consegue abandonar este hábito, e então encaminhar este empregado para o INSS, para um eventual afastamento previdenciário, encaminhá-lo ao Serviço Único de Saúde, por exemplo, para acompanhamento psicológico, até mesmo se a empresa tiver ali um setor médico, trabalhar essas situações em relação, né, a esses empregados, poder amparar esses empregados que muitas vezes estão ali à beira do alcoolismo por questões particulares, por questões relacionadas ao trabalho, entender mesmo qual é a raiz desta circunstância. Caso você precise de apoio e ajuda, procure a comunidade Alcoólicos Anônimos pelo site www.aa.org.br. São mais de 3.800 grupos espalhados em todo o Brasil.